Olá, assessores de filmes, aqui no canal Bora Tuco. Como vocês podem ver, aqui é o primeiro react que eu vou assistir um conteúdo aqui no canal de filme. Esse canal aqui que eu vou olhar se chama. O nome do vídeo se chama Tudo de Errado com De Volta para o Futuro, do canal Primeira Fila. É a primeira vez que eu vou olhar esse canal. Falaram que esse canal é muito bom, que nele explica tudo, tá? Tudo que decorreu no filme. Por que eu trouxe do De Volta para o Futuro? Porque eu já reagi ao filme completo De Volta para o Futuro. E aqueles que eu reagi aqui no canal, eu vou achar comentando tudo sobre ele, tudo de errado, ou alguns detalhes também. E não se esqueça que eu vou trazer qualquer tipo de conteúdo de filme aqui no meu canal, beleza? Então, antes de começar o vídeo, se inscreva nesse canal para me dar uma força e ativa o sininho que me ajuda e para receber as notificações. Também não esqueça de deixar o like, que é muito importante, tá bom, beleza? Tá bom, pessoal? Então, vamos começar e vamos rodar o vídeo ou filme. Aos Gostei. olhos ingênuos, esse é apenas um clássico dos clássicos feito para família Exatamente, esse filme é um clássico, classicão. e dizer o quê? Tem muito amor familiar nesse filme mesmo, mas também tem muitas bizarrices, então vai deixando seu like. Se Eu sei, bizarrice, eu sei algumas cenas. inscreve no canal e escuta esse recado do patrocinador. Primeira fila, inscrito. Já ativei o joinha. Se quiser, se você está reagindo a esse vídeo, dá uma Desse força. vídeo. Você reclama por seu cabelo abandoná-lo no travesseiro, no Opa, chuveiro. eu acho que isso daí é propaganda, então eu vou ter que pular, tá? Vamos lá. Desculpa a primeira fila, é que é propaganda, eu não costumo ver isso, tá? Mas eu vou continuar rodando o filme. Aqui fala começo. Gostei da sua intro. O filme começa com Marty McFly chegando ao laboratório Marty McFly! do Dr. Brown, quando os relógios do cientista marcam 5 para as 8. 5 minutos depois, o rapaz recebe uma ligação de seu chefe e descobre que o velho, por algum motivo, tinha atrasado os relógios. Está me dizendo que são 8h25? Droga! Eu estou atrasado para a escola! Mas animal Aí, o dublador Manolo Rey é um ótimo dublador. E o Mauro Ramos também. tu tem relógio. Quando chegou aí, tu já sabia que eram 8h20. Ah, que é verdade, agora que eu reparei. Mas animal, Ele tinha um relógio esse tempo todo, era só ele ter visto a hora. E aí ele não ia se atrasar na escola. tu tem relógio. Quando chegou aí, tu já sabia que eram 8h20 e É. não 5 para as 8. Então não vem colocar a culpa no Brown por você ser um abobado. O rapaz se encontra com sua namorada. E quando ela sai, descobrimos que na praça, que é o point da cidade, o cinema anuncia filmes de orgia. Estilo americano. Meu Deus! Agora que eu vi a primeira palavra, eu não vou falar. Ao estilo americano. O bom é que assim o pessoal já sabe quem são os tarados da cidade. Marty vai pra casa e encontra Biff, o supervisor de seu Esse cara é um arrombado. Eu odeio bife. pai avacalhando com seu velho. O valentão vai embora. E George McFly, que todo o tempo teve 3 canetas em seu bolso, surge com apenas 2. Tá Caraca, eu não tinha reparado isso. louco? Eu achava que meus colegas de faculdade eram especialistas em sumir com as canetas dos outros. Mas perto do bife eles não passam de amadores. À noite, Marty se dirige ao estacionamento de um shopping para encontrar com o Dr. Brown. O cientista coloca seu cachorro Einstein dentro de um DeLorean, afasta o veículo e então vai com Marty para frente do carro. Se meus cálculos estão corretos, Ele tem dúvidas, podia se precaver e não ficar na frente do carro, ainda mais que não Dá pra ver que é um chroma ali.
Não há necessidade nenhuma para isso, mas o Dr. Brown é maluco e malucos fazem maluquices que nós ajuizados não entendemos. Ele acelera o veículo na direção deles e quando o carro está prestes a atingi-los, desaparece e chama suja entre suas pernas atingindo seus pés. Meu Deus, olha aqui, ó. Desaparece e chama suja entre suas pernas atingindo. Olha isso. Vocês já repararam o efeito do Chapolin? É a mesma coisa. Mas nessa época, né, não tinha tantos efeitos. Seus pés, mas não se preocupem com esses animais. Pois como minha avó dizia, essa gente tem fogo no rabo e não se queima com qualquer coisa. O DeLorean retorna. Então o Dr. Brown prepara o veículo para mais uma viagem. Porém percebe que os terroristas de quem roubou o plutônio que serve como combustível para a viagem no tempo estão chegando. Eles me acharam, eu não sei como mais me acharam. E sabiam que tu ia fazer um experimento de madrugada. Talvez esses caras também tenham uma máquina do tempo. E você acha que nossos heróis correrão para a máquina e sairão dali, mas não. Eles preferem ficar tagarelando e Brown ainda resolve usar um revólver e se lembra que não sabe atirar. Para pets. O doutor é morto. Canadas! A Marte acaba na mira dos terroristas, mas o cérebro do libanês dá uma travada devido ao frio. E quando pega pistas, mas o cérebro do libanês dá uma travada devido ao frio. E quando pega no tranco, Marte já se escondeu. Porém, Marte entra na mira deles de novo. E agora ele desiste de fugir como acabou de fazer, pois prefere apostar em seu protagonismo. Mas o fuzil do terrorista propaganda. Vamos voltar, gente. Já foi a propaganda, então voltando. Quando ele manda o motorista ir atrás do rapaz, a Kombi também para de funcionar. Parece que esses caras foram boicotados pela fada da conveniência. Gostei. Marty corre para o DeLorean. Ele acelera o veículo e os terroristas vão atrás dele. E mesmo quando estão em linha reta, o motorista da Kombi faz zigue-zagues, desestabilizando seu colega que quase atira neles mesmos. Fala Exatamente. Sério, esse motorista tá do lado de quem? Então, não, olha as curvas que ele faz. Ainda usa uma bazuca. O terrorista pega um RPG e aponta para o carro de Marty. Ele tem todo o tempo do mundo para atirar, mas não por que não atirou? Era pra ter atirado, porque isso daí vai longe. atira para não melar com o filme, que atencioso. Marty vai para o passado e acaba invadindo um celeiro. E seu capuz que não se moveu nem um centímetro quando ele corria dos terroristas. Quando se jogava para dentro do carro. E quando dirigia, cobre seu rosto por causa de uma simples lombada. Então os donos do celeiro vão averiguar o barulho. E por algum motivo o filho do casal levou com ele uma história em quadrinhos. Onde a capa tem uma nave espacial parecida com o DeLorean. E o ET usa um traje semelhante ao de Marty. Já Marty sai do carro, esquecendo de tirar a máscara e afugenta a família. Conveniências. Como diz, convenientemente. Conveniências. Sem contar que atrás do DeLorean e à sua direita há paredes. À sua frente, onde estava a família, a parede também está intacta. E à esquerda do veículo há vacas. Então por onde essa bagaça entrou? E falando no carro, quando Einstein usou o DeLorean, ele ficou coberto de gelo. Mas agora que Marty viajou no tempo, não surgiu gelo nenhum. Detalhe, onde é que o cachorro Einstein foi? Se tava cheio de gelo. Que curioso. O rapaz sai do celeiro. Desculpem o estrago. Mas que isso? Marty não viu que tinha um homem armado vindo em sua direção. Essa miopia figurantesca não combina com um protagonista. Já o fazendeiro não conseguiu atingir a meia distância um alvo que estava parado. Esse sim tem visão condizente com seu papel. Porém, o que mais me apavora é que esse cara, apesar de ter uma arma, preferiu ir desarmado com sua mulher e filhos para checar o barulho no celeiro. Mas se bem que não tinha como ele prever que seria um homem do futuro. Podia ser apenas um serial killer. Marty sai dali e é noite escura. Porém, ao chegar no bairro onde será construída sua casa, o sol tá a pico. Deve ter parado para tomar um cafezinho. O carro para de funcionar e ele o esconde atrás de um outdoor. O rapaz vai para o centro da cidade, entra em uma cafeteria qualquer e sem perceber acaba se sentando ao lado
Essa cena é muito boa. de seu pai e vê ele interagir com o Biff igual ao que viu em sua casa no presente. Que conveniente. Oi, oi. George sai dali. Marty vai atrás de seu pai e o encontra em plena luz do dia, montado em uma árvore, espiando uma garota se trocar em frente a uma janela aberta em que até Caratão. mesmo da calçada você pode ver. Pelo visto, ninguém tem noção de nada por aqui. George cai no meio da rua e Marty dá uma de Yusuke Urameshi. Salva seu pai, mas acaba atropelado. Seu avô Sam sai Ai. do carro. E você acha que ele vai levar o garoto para um hospital para investigar essa forte batida na cabeça que o desmaiou, mas não. Pois atropelamentos a gente trata em casa com pano quente, quem diria. Marty é levado para jantar com a família de sua mãe. Sua mãe futura que... Ai, eu não vou falar que tá... Ah, tá, eu vou falar. Ela se apaixona por ele. O pior é que ela é a mãe. Lorraine, que o assedia no meio do Essa cena foi bem estranha. Mas que horror! Então o rapaz sai de lá e vai até a casa do Dr. Brown. Ele acaba convencendo o cientista de que ele é do futuro. Ele mostra o início da filmagem que fez no estacionamento do shopping. Não se importe com isso, não se importe. Agora não, agora não. Porém, Marty não tá... Ah, não mostrou a cena que eu gosto. Quando o doutor disse isso, então de onde vem essa filmagem? Não se importe com isso, não se importe com isso. Agora não, agora não. Dr. Brown se desespera ao descobrir a quantidade de energia necessária para fazer a máquina funcionar. Marty, eu sinto muito. Mas a única fonte de energia capaz de gerar 1,21 gigawatt de eletricidade é o raio. Você acreditaria se eu dissesse que Marty sabe o horário e o local exatos que um raio vai cair já na próxima semana devido a um panfleto que ele havia esquecido em seu bolso? Detalhe, esse jornal é de 1985. Claro que sim, afinal você acredita na fada da conveniência. Já o Dr. Brown vê que o irmão de Marty está desaparecendo de uma foto. Oh, meu Deus, mas por que só Meu Deus. Gostei que ele imitou. as pessoas da foto vão sumir? Afinal, a fotografia só foi tirada por causa dos irmãos. Ou vai dizer que o fotógrafo só queria pegar a paisagem e eles se intrometeram? O cientista manda o rapaz aproximar George e Lorraine. Então Marty dá um susto em seu pai se passando por um alien e o leva para se encontrar Cena com da hora! Essa cena é muito boa. ele na cafeteria. Porém, Biff aparece. McFly! E a música para de tocar ao chamado do vilão. The Following Timing perfeito. Marty se intromete e dá um soco em Biff. Então sai Bem feito. Esse aí merece ser apanhado. correndo dali e transforma o Skate. brinquedo de uma criança num skate. Biff e seus marginais vão atrás de nosso herói que pega carona agarrando-se a uma caminhonete. Então o vilão tenta esmagar Marty contra o outro veículo. Tá louco? Biff não tá nem aí em assassinar uma pessoa na frente de todo mundo. É verdade. Em público. E a polícia? Ele não é só bandido, é burro também. Marty Ele é bem burro. É por isso que eu odeio. O Biff, ele é horrível. acaba se chocando com pedestres. Ai. O vilão vem pra cima dele. Porém agora Biff parece outra pessoa. Eu não tinha reparado isso. Será que ele é na verdade um Skrull? O herói consegue se livrar dos vilões que vão em direção a Esterco. um caminhão de adubo. Eles giram e batem no veículo com a lateral traseira, ou seja, ao cair esterco só atingirá quem está no banco de trás. Mas o editor dá uma ré entre os takes, pois Biff também merece um banho de bosta. Marty volta para o laboratório. Ele mereceu mesmo. Então Dr. Brown lhe explica como vai levá-lo de volta para casa. Já Lorraine aparece e convida o filho para o baile da escola. Mas que história mais perturbadora. Marty monta um plano com seu pai. E na noite do baile fica no carro com sua mãe. Porém, Biff e seus capangas aparecem. Biff entra no carro para violentar a mulher enquanto seus amigos tiram Marty desse Errado, cena errada. Lembra, classificação livre para todas as idades esse filme. cena. E esse é um filme para família. No entanto, Caraca! É a mesma coisa que eu falei! George aparece e dá um soco em Biff. Mas o valentão agarra o seu braço. George fica bravo e se prepara para atacar lentamente. E mesmo assim, Biff não consegue se defender. Toma!
Ele mereceu, ele mereceu. Deve ter tido um derrame nesse meio tempo. Já Martin substitui o guitarrista de uma banda e vai tocar no baile. Porém, ele Essa cena é muito boa. começa a desaparecer, pois seu pai deixou outra pessoa dançar com Lorraine, mas isso não faz sentido nenhum, pois George retorna e afasta o abobado naturalmente, sem qualquer influência de Marty, ou seja, o futuro dele estava garantido, então que fiasco foi esse? Sem contar que esse figurante surgiu do nada e já foi forçando Lorraine a dançar com ele, mas quantos psicopatas Nem conhece ela. nessa escola? Lorraine e George se beijam. Marty volta ao normal, faz um solo de guitarra e quando termina o diretor para de tapar os ouvidos 2 vezes. Mas esse não gostou mesmo da música. Então Marty se despede de Era o diretor? Caraca. seus pais. Marty. É um lindo nome. E isso faz você pensar que no novo futuro o irmão mais velho de Marty se chamará Marty e Marty se chamará Dave, mas não. Pois que tipo de protagonista se chamaria Dave? O herói vai se encontrar com o Dr. Brown, só que chega atrasado. Eu tinha que trocar de roupa. Acha que eu ia voltar com aquele terno cafona? Melhor ficar preso no passado. O cientista diz pra Marty ir de carro até o fim da rua. E quando o relógio despertar, acelerar como se fosse tirar o pai da forca. Pra assim chegar ao cabo que receberá a energia do raio. Dr. Brown então descobre que Marty escreveu uma carta sobre o futuro e rasga a bagaça. O cabo se rompe e o cientista precisa subir até o Cena tensa, muito boa. Essa cena deixou a gente tenso, porque a gente achou que ele não ia conseguir, não ia conseguir. Aí quando o doutor se pendura lá em cima, meu Deus do céu. relógio para reconectá-lo. Já Marty sai dali sem contar sobre o assassinato, porém percebe que pode voltar para antes do ataque dos vilões e avisar o doutor. 10 minutos devem dar. 10 minutos 10 minutos! É a mesma coisa que eu falei. Eu acho que eu falei a mesma coisa. 10 minutos. Ele poderia pelo menos voltar 30 minutos. Se te der uma caganeira, tu já não cumpre com esse prazo. Coloca 1 hora no mínimo, animal. E de repente o DeLorean morre. Meu Deus. Da última vez ele passou mais de dia sem voltar a funcionar. Mas não se preocupem com esse animal, pois o veículo revive na base da cabeçada, quem diria. Convenientemente. Ou es na película. Porém, o cientista avisou para que Marty acelerasse com tudo quando o relógio despertasse. E se passaram 15 segundos. Isso significa que ele perderá o raio? Claro que não, pois o raio já esperou ele terminar o baile, mas 15 segundos não é nada. O Dr. Brown conecta o cabo Ai! Caraca, olha esse frame que eu pausei. na última hora e recebe a descarga do raio. Sorte que isso não o afeta, pois ele sempre foi bem elétrico. Martin volta para o futuro e o DeLorean morre de novo, enquanto o veículo dos terroristas passa por ele. Fala sério, mesmo que o carro tivesse ainda funcionando, esses 10 minutos só dariam para ele se deslocar até o lugar do ataque. Como é que esse abobado sequer levou isso em consideração? Marty os persegue e viu o que aconteceu no início do filme se repetir. O herói vai até o doutor e descobre que ele está vivo, pois usou o colete à prova Colete à prova de bala. de balas após ler a carta do rapaz. Muito bom, porém a carta só dizia que ele seria baleado. Caro Sr. Brown, exatamente. Caraca, a letra é bem difícil de entender. Então, se alguns dos tiros fossem na cabeça, Brown tava ferrado. Pra quem teve anos pra se preparar pra esse momento, tu confiou demais na mira figurantesca dos caras, cabeção. E os terroristas que só Pensão! O pai falava isso. Ai, gostei desse cara. sofreram um acidente mais leve que dá com o dedão na quina da mesa, aparentemente morrem. Azar de ser figurante, eu acho. Então o Dr. Brown dá uma carona pra Marty no DeLorean e vai embora pra outro tempo. Marty vai dormir e quando acorda descobre que sua casa foi remodelada e seu irmão não trabalha mais em um fast food, mas é agora um empresário de sucesso. E se você quer saber por que ele continua morando com os pais, problema seu. Principalmente você. E não lhe deve explicação. Marty acha que o carro está batido. Então seu pai vai verificar e vemos Biff pulindo o veículo. Olha só, George É porque quando ele deu um soco no bife, mudou. Ele ficou mais. Rico, assim, né? Famoso. contratou o cara que lhe atormentava e que tentou violar sua esposa. Então tá bom. É, se bem que se não fosse por ele. Nós não
Ô, Alexandre Moreno. Teríamos nos apaixonado, não é? Por ele ter atacado tua esposa, tu quer dizer? Acho que o Marty merecia mais crédito. Marty vai na garagem e descobre que agora ele tem uma caminhonete. Essa caminhonete é bonita. Toyota ainda. Tua namorada aparece, então vamos aos fatos. Mesmo tendo uma vida totalmente diferente, George e Lorraine se mantiveram na mesma cidade e foram viver na mesma casa de antes, tendo a mesma quantidade de filhos, com a mesma diferença de idade entre eles. E mesmo Marty tendo uma educação totalmente diferente de antes, ele mesmo assim continuou desejando as mesmas coisas e se relacionando com as mesmas pessoas. Ainda bem que só mudou o que era conveniente. Marty, parece que você não me vê há uma semana. E acertou o tempo certinho, isso que é percepção apurada. Então o Dr. Brown aparece e diz pra Marty que eles precisam ir ao De volta para o futuro. futuro, tá louco? Mas esse velho podia voltar em qualquer ano, mês e dia, mas não quis dar um dia de descanso pro Marty. Sem contar que se trata de um problema do futuro. Bastaria Brown dizer o que vai ocorrer para que quando chegasse a hora eles soubessem o que fazer. Mas aí nós não teríamos uma trilogia, não é mesmo? E a namorada de Marty não demonstra nenhuma surpresa com isso. Essa aí já viu de tudo. O casal entra no carro com o cientista e vão pro futuro. Rua? Onde vamos não precisamos de rua. Essa é uma das melhores frases. Bem, e esses são os 52 pontos de tudo de errado 52. com De Volta para o Futuro. Um filme que nos ensina que para ajustar um abusador psicopata basta um bom soco na cara. Agora colabora com o canal. Seu like e sua inscrição nos ajudam a ir mais longe. Um forte Já recebi, ó. Já curti. E já sou inscrito no seu canal. abraço. Tchau. Ai, gente. Gostei bastante. Falando a real. Peraí. Falando a real, eu adorei bastante o canal dele. Explicou muito sobre esse filme. É a mesma coisa que eu falei quando eu tava olhando o filme. Eu diria que esse filme é basicamente pra classificação livre. Porque tem várias cenas de abuso. A futura mãe tenta se apaixonar dele, que vai ser seu futuro filho, né? Eu achei errado essa cena. Mas foi muito bom. Adorei o jeito que ele falou. Primeira fila, curti bastante. Tchê. E também não esqueça de se inscrever no meu canal Bora Tuco, que eu vou trazer vários conteúdos de filme e reagir a filmes completos aqui. Então, assista esses 2 vídeos aqui embaixo que vão estar disponíveis aí onde está apontando meu dedo, beleza? E também não esqueçam de deixar o joinha. Nos vemos no próximo vídeo. Eu tô indo e tchau!